Bom, pessoal, bom dia. Eu escolhi o módulo 3 para a gente trabalhar a nossa metodologia ativa, certo? Porque é um módulo que eu sinto que os alunos sentem falta, né? Nesse primeiro encontro com o paciente, os alunos ficam um pouco travados ou um pouco perdidos durante ali o seu primeiro atendimento, principalmente quando é o primeiro contato com o paciente, né? Então, essa aula tem o intuito de mostrar a importância da documentação clínica para os alunos, tanto para você se resguardar judicialmente, se houver algum problema, quanto para ter aquela conversa bem desenvolvida com o paciente, aquele primeiro contato bem desenvolvido, alinhar as expectativas e fazer um planejamento bem feito, certo? E conhecer também, lógico, as limitações de cada paciente, que a gente sabe que é importante a gente saber quais as limitações em relação a procedimentos feitos anteriormente ou questões de saúde mesmo, né? Posteriormente, falar para eles também a importância das fotografias pré e pós-procedimentos, para você ter aquele bom acompanhamento, mostrar para o paciente realmente o desenvolvimento dele, pós-procedimentos da harmonização, para a gente ter também, trabalhar com as fotografias como documentos também, né, para a segurança clínica e também para você, claro, montar o seu portfólio, que é muito importante. E aí, posteriormente, documentações alinhadas e fotografias feitas, a gente vai para o planejamento, que é aí o ponto-chave da aula, certo? Da nossa metodologia ativa. Eu sinto que quando a gente inicia na harmonização, a gente não sabe vender. Às vezes o paciente chega dizendo que quer um botox e você só faz o botox e não oferece outros procedimentos. E aí o paciente não sabe o real valor da harmonização, né? Então a gente vai aí trabalhar bem esses pontos. Vamos para a introdução, né? A nossa metodologia. Eu escolhi para vocês trabalharem análise de casos clínicos, né? Onde a gente vai, a abordagem aprendizada vai promover uma reflexão clínica prática por meio da análise dos casos dos pacientes, certo? Então, vai favorecer aí o desenvolvimento do raciocínio clínico, o planejamento e o senso estético, né? Para a gente saber realmente desenvolver aí, associar procedimentos, oferecer procedimentos, qual vai trabalhar dentro da realidade daquele paciente e, principalmente, a gente trabalhar bem na queixa do paciente. Porque a gente sabe que, às vezes, o paciente vem com uma queixa, mas o que a gente precisa intervir são em outras regiões para causar um efeito na região de queixa do paciente, né? Então, a gente vai analisar aí criticamente imagens dos pacientes, propor um plano de tratamento com base em evidências e estratégia facial, discutir documentações fotográficas adequadas e comparar o planejamento com o resultado final e, claro, sugerir sempre as melhorias e a continuidade dos tratamentos. Então, as etapas da atividade, né, vão se resumir em vão ser entregues a vocês algumas imagens de pacientes, né? A gente vai ter aí algumas opções de imagens. Cada um vai fazer a sua análise, assim como a gente faz no atendimento. A gente pega o nosso tablet, faz a análise junto com o paciente. Então, vocês vão desenvolver aí cada um individualmente o seu planejamento. E aí, no final da aula, a gente debate e vê aí o que falta incluir nesses planejamentos, certo? Ou se está completo. Então, vai ser individual, vamos entregar aí, vamos elaborar um plano de tratamento com os tratamentos associados, tá? É muito importante a gente trabalhar aí a consciência de associar procedimentos, porque a gente sabe que resultado bom não vem sozinho, né? Nós precisamos associar. Então, discussão vai ser feita depois e a gente vai ter aí um tempo de trabalho de uns 5 a 10 minutos, tá? Para a gente não prolongar muito a aula. A apresentação do resultado e discussão, tá? Vamos demonstrar a foto do depois ao final
Cada um vai descrever as suas técnicas que foram utilizadas, por que utilizaram essas técnicas e o que tem para melhorar, certo? Então, conclusões, né? Qual a finalidade dessa aula que a gente vai estar fazendo? É desenvolver as suas habilidades, né? O estímulo do pensamento crítico, desenvolver a visão estética e a capacidade de planejamento, desenvolver a habilidade de venda, né? Que é um dos principais pontos aí para quando a gente se formar, a gente sai cru nesse assunto de vendas. Então, antes de sair, a gente vai estar trabalhando nessa questão. O conhecimento da vida real, né, no consultório, todo o passo a passo, o planejamento que a gente faz com aquele primeiro contato com o paciente. Vamos reforçar também a importância da documentação fotográfica e a aplicabilidade imediata na nossa prática clínica, visto que essa aula vai ser um dia na prática e no dia seguinte a gente vai ter a clínica em consultório, certo? A prática em consultório. E aí, um dos exemplos que eu vou dar para vocês, para não prolongar muito a aula, dei alguns exemplos de pacientes em algumas dimensões diferentes, visto frontalmente, de maneira diagonal e lateral, tá? Usei um dos casos aí da diagonal, onde a principal queixa da paciente se apresentava nessa posição, certo? O dela, no caso, aí no caso da aula a gente planejaria e no final discutiria, certo? Discutimos também o que foi feito na paciente, o que ainda precisa ser feito durante todo o acompanhamento dela, certo? Nessa paciente a gente fez aí a projeção do mento, o malar e a olheira, certo? Ficou faltando ainda no protocolo dela fazer o bioestimulador e ela também queria dar um pouquinho de contorno nos lábios. Essa outra paciente, que aqui a gente foca bastante na necessidade de fazer a fotografia, porque ela disse que no tratamento dela, ela não tinha visto muito resultado. Porque a gente sabe que nos procedimentos de bioestimulador, né, no caso dela a gente trabalhou com bioestimulador de colágeno, nos procedimentos de bioestimuladores de colágeno a gente não consegue um resultado imediato. Então a gente precisa, principalmente nesses pacientes, trabalhar bem a fotografia para a gente apresentar esse resultado a longo prazo. Porque como ele não é um resultado imediato, o paciente, ao se olhar no espelho todos os dias, ele vai acompanhando aos pouquinhos aquele resultado. Então ele não consegue enxergar aquele resultado inicial com o resultado final de 30 dias a 3 meses. Então nota-se aí mais uma vez a necessidade de fazer o acompanhamento de fotos, certo? Essa segunda foto dela foi feita com 30 dias e a gente já nota aí uma reestruturação, né, dos tecidos, uma melhora aí no contorno também. E dela também foi feito preenchimento labial, certo? Nós vamos trabalhar depois com protocolos de pele, com gerenciamento de pele. Ela queria botar mais 1 ml no lábio, mas eu não deixei porque o lábio dela não comporta mais 1 ml. E é isso. E claro, vamos continuar os tratamentos de bioestímulo de colágeno, porque ela é uma paciente que corre, né? Então os pacientes que fazem a corrida são pacientes que sempre vão apresentar aí o aparecimento de sulcos, a queda dessa região orbital, né, do olho. Então é sempre importante estar fazendo aí o protocolo de bioestímulo de colágeno de 6 em 6 meses, ou a depender da gravidade e do acometimento de flacidez do paciente. Aqui a gente tem outra paciente que as principais queixas dela apareciam na visão lateral, né, de perfil. Ela falava que de frente ela gostava da aparência dela, mas nas fotos de perfil ela notava que faltava alguma coisa, certo? Então a gente vai trabalhar aí posteriormente com o bioestímulo de colágeno, mas para efeitos imediatos nós trabalhamos com preenchimento aqui dessa região,
do nariz, da região superior, um pouquinho da pontinha do nariz para a gente conseguir esse empinadinho que ela queria. Projetamos um pouquinho também o lábio e a projeção principalmente do mento. Essa paciente era uma paciente que nunca tinha feito nenhum tratamento e ela queria resultados sutis, né, para não ter aquele resultado de imediato que ela fosse se assustar ou não se reconhecer no espelho, certo? Então a gente trabalhou aí com resultados bem sutis realmente para ir trabalhando aos poucos a construção dessa paciente. E a gente conseguiu aí de primeira sessão, ainda falta uma segunda sessão, certo? Conseguimos de primeira sessão um dorso mais retinho, o lábio como ela queria, né, bem sutil, e a projeção do mento que trouxe aí a melhora da queixa dela do rosto infantilizado, que era uma das queixas dela, né? Ela é uma paciente que é médica e ela se queixava que os pacientes dela questionavam a idade dela, por ela ser muito nova. Então ela queria um rosto mais empoderado, certo? Por isso também é muito importante você escutar do paciente o que ele espera do resultado dele e não só fazer o que você acha que tem que ser feito, né? Então nela a gente conseguiu aí o dorso mais retinho, o lábio como ela queria, sutil, e de frente, visualmente de frente, a gente conseguiu também um alongamento do rosto, um rosto menos redondinho, mais demarcado, certo? Trazendo aí mais equilíbrio e harmonia. E é isso. Última paciente numa visão frontal. A paciente se queixava, nunca tinha feito nenhum procedimento e se queixava do abatimento aqui da região da bochecha, da queda dos coxinhos de gordura, da marcação do bigode, resultados 100% ligados à flacidez do rosto, certo? Nela nós fizemos aí um protocolo de olheiras, de bioestímulo de colágeno, de toxina botulínica e de preenchimento labial. E tratamos também a região do pescoço. Então notem aí a melhora na região do pescoço. Aqui disfarçou bastante, né, o bigode chinês, as linhas de marionete. Esse aprofundamento e essa falta de qualidade da pele que ela aparentava aqui na região dos olhos também conseguimos melhorar. E olha só, 2 sessões de toxina, como a gente conseguiu aliviar já as rugas estáticas, né? Conseguimos aí uma melhora global da face da paciente. Acho que acabou. Pronto, é isso. Obrigada.